Boa tarde. Estamos iniciando. Deixa eu fechar aqui, está muito grande. Aula de dependência. Laís está entrando na aula. Hoje é dia 17 de novembro. A aula vai acontecer semana que vem. Laís, boa tarde. Tá me ouvindo bem? Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Tá, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Minha câmera tá... Deixa eu tentar baixar um pouquinho. Melhorou. Tava muito alta. Esperar aí mais os mais 2 alunos entrarem. Pra gente dar início, tá? Faça as anotações que você achar importante. Essa aula vai ficar gravada. Você vai poder assistir novamente, estudar através dela, tá? Se preparar. A prova vai estar disponibilizada para vocês a partir de semana que vem, né? Hoje já é terça. Quem mais está chegando? Acho que é a Jéssica. Isso. Jéssica está entrando. Boa tarde, Jéssica. Laís, falta o Caio. Dá mais um tempinho só para ver se o Caio chega, para eu começar a compartilhar os conteúdos. Tudo bem, Jéssica? Tudo, você? Tudo bem, meu amor, graças a Deus. A gente vai iniciar a aula aqui, revisão, né, para a matéria aí da prova de dependência. Essa aula vai ficar gravada, tá? A matéria ela é bem extensa, eu vou tentar resumir o máximo, pegar as partes importantes, tá? E, querendo ou não, o que a gente vai ver é dentro da área de semântica, valores, sentidos, tudo que vocês já estudaram, que vocês já ouviram falar. Então, eu vou fazer uma revisão com vocês e, ao longo aí da semana, vocês continuem estudando. Eu vou colocar o link da aula lá, tá? Para quando chegar o dia da prova, todo mundo se sair bem, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguém. Deixa eu preparar aqui para compartilhar a tela. Sinaliza aí para mim, está aparecendo essa telinha amarela. Tá aparecendo. Tá legal? Aula de dependência, né? 7º e 8º ano. Não se preocupe com o conteúdo, tá? O conteúdo, ele basicamente é o mesmo. É lógico que na hora de montar a prova é que eu vou fazer a diferença, entendeu? A linguagem muda, uma questão ou outra muda, tá? Então não se preocupem com essa questão de, mas o conteúdo é o mesmo? Alguma coisa sim, outra não, tá? O objetivo geral, ele tá aí. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, vocês vão rever no 9º ano, né? O 9º ano, ele fecha, ele encerra com toda essa matéria, tá? Então, vamos lá, gente. Para a gente não perder tempo, eu vou começar falando sobre advérbio, ok? O advérbio é a classe gramatical, né, das palavras que indicam circunstâncias, tá? Então, você pode encontrar nas orações, nas frases, algumas palavras que vão indicar para a gente circunstância de tempo, de modo, né, de afirmação, de intensidade. Então, essas circunstâncias são chamadas advérbios, tá? O advérbio é a classe gramatical. Quando eu falo em função, ou seja, essa palavra na oração, ela exerce uma função sintática. Aí a gente vai falar de adjunto adverbial, tá? Então, vamos lá, vamos entender isso aqui. Exemplo, ó, Paulo jogou. Se eu digo essa frase, né, Paulo jogou, todo mundo entende. Tem uma pessoa aqui, tem uma ação, um verbo jogar, né? E todo mundo entendeu o que aconteceu. Agora, se eu digo Paulo jogou bem, observa aqui, eu acrescentei o quê? Uma informação a mais, né? Um novo sentido para esse. Ele não só jogou, mas ele jogou bem, ele poderia ter jogado mal, ele poderia ter jogado muito bem.
Então, todo esse acréscimo de informação relacionado ao verbo jogar são os advérbios. Então, o que você tem que perceber? Que o advérbio é a palavra que modifica o sentido do verbo. Pode ser também do adjetivo e do próprio advérbio, tá? Nesse caso aqui, a maioria vai modificar o verbo, porque ele não simplesmente só jogou, mas ele jogou bem, ou ele jogou muito bem. Então, eu tenho advérbios aqui de intensidade, tá? Que vão o quê? Acrescentar essa informação para ele, ok? Quando eu falo em locução adverbial, olha só, tem a mesma função, né, do advérbio, só que agora eu tenho uma preposição mais um substantivo. Observe aqui, sem jeito, às pressas, de graça, com carinho, com jeito. O com é uma preposição. Se você lembra, né, da tabelinha lá das preposições, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, todas essas são preposições. Então, quando você tem uma preposição junto de um substantivo, ó, sem jeito, às pressas, de graça, com carinho, então você tem uma locução adverbial, tá? E a locução adverbial também pode funcionar aí como um advérbio, como na mesma função do advérbio, né? Ou do adjunto adverbial. O que você precisa saber para a prova? Olha só. Todas essas palavras, cada uma delas desempenha uma circunstância, tá vendo? Estão relacionadas a essa circunstância aqui. De lugar, de tempo, afirmação, intensidade, modo, negação, né? Dúvida, tá? E aí, o que você tem que prestar atenção? Essas palavras vão estar relacionadas a um verbo. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, venha aqui, verbo venha, né? O verbo vir, e o aqui. O aqui é uma palavra que indica o quê? Lugar, né? Ali, cá, lá, longe, perto, né? Este caderno está perto. Então, perto é o quê? Indica lugar. É o posicionamento do caderno. Eu já sei que ele não está distante, está perto. Então, você começa a entender, a atribuir sentido por conta dessas palavras. Por exemplo, hoje, pensa nessas palavras. Hoje, ontem, amanhã, atualmente. Essas palavrinhas, ó, hoje, ontem, amanhã, atualmente, depois, por exemplo, são palavras que indicam o quê? Tempo, não é? Se elas indicam tempo e estão relacionadas a um verbo, então você vai identificar que esse advérbio, essa palavra, né, que é advérbio, ela exerce o quê? Uma circunstância de tempo. Então, pode ser que na prova você encontre um numere, por exemplo. Então, você vai ter que reconhecer, né? Eu posso colocar número 1, lugar, número 2, tempo, enfim. E aí eu coloco as orações. Então, o que você tem que fazer? Você vai observar o verbo e vai observar as palavras que estão relacionadas a esse verbo. Se elas trazem uma nova circunstância, se elas modificam esse verbo, né? Por exemplo, ó, intensidade, muito, pouco, bastante. Se eu, por exemplo, coloco assim, gosto muito de você. Olha o verbo, gostar. Aí, depois do verbo gostar, eu coloquei a palavra muito. Esse muito acaba o quê? Intensificando, trazendo a ideia de intensidade. Então, muito você já sabe que vai ser um advérbio de intensidade. Tá? É o que eu falei, gente. Essa matéria toda é revisão daquilo que vocês já viram e a gente continuou vendo esse ano, né? Talvez com outros nomes, talvez nas orações, mas você consegue identificar e atribuir a elas que circunstância ela faz parte, a que circunstância ela se refere. Olha o modo, por exemplo. Se você observar as palavras que indicam modo, geralmente elas terminam com esse sufixo aqui, ó, mente. Calmamente, tranquilamente, humildemente. É lógico que tem outras, mas essas acabam ficando mais claras, né? Então, você tem aí palavras que vão indicar o modo, relacionadas ao verbo, ok? Negação. Fácil, né? Como na afirmação a gente tem o sim, corretamente, certamente.
Na negação, nós temos o não, jamais, nunca. Algumas palavras que também relacionadas ao verbo vão indicar circunstância de negação, ok? E dúvida. Palavras também que vão indicar circunstância de dúvida, né? Talvez. Pensa nessa palavra, talvez. É dúvida, você não tem certeza, então você diz talvez, né? Provavelmente, tá? Possivelmente. Então, são palavrinhas que indicam circunstâncias de dúvida, tá certo? Até aí, tudo bem? Alguma pergunta? Não. Então, vou passar, hein? Observa aqui, ó. Em todas as alternativas há 2 advérbios, exceto em uma. Ou seja, tem uma oração aqui que ela não apresenta 2 advérbios. Então, vamos analisar cada uma delas. Olha só. Ela falou calma e sabiamente. Aí você tem o sujeito, você tem o verbo e você tem os modos aí como ela falou, tá? Calma e sabiamente. Na B, você tem amanhã, não iremos ao cinema. Então, olha só, o verbo aqui, iremos. Você tem amanhã, que indica tempo, e não, que é uma negação. Então, aqui também tem 2 advérbios, tá vendo? Você vai analisando cada uma delas. Olha C. O menino ontem cantou desafinadamente. Tem advérbio aqui na C? Tem, né? Ó, ontem, indicando tempo. Desafinadamente, indicando modo. Tranquilamente, realizou-se hoje o jogo. Quais são os advérbios aqui? Indicando tempo, hoje, e o tranquilamente indicando modo, tá? O verbo tá aqui, ó, realizar, né? Ele permaneceu muito calado. Então, nós temos aqui o quê? O verbo permanecer e o muito. Tem outro advérbio aqui? Não, né? Então, essa letra é que não apresenta 2 advérbios. Então, se na prova, vamos supor, você tem uma questão parecida, o que você tem que fazer? Analisar cada oração. Tentar encontrar ali, deixa eu ver se tem 2 advérbios aqui, sublinha ou circula, entendeu? Faça de alguma forma que você consiga identificar esses advérbios na oração, tá? Aí eu coloquei eles aqui para você ter a confirmação do que cada um significa, ok? Não vou falar novamente porque eu já falei, assim a gente ganha tempo para ver outras coisas. Tá? Então, falei sobre advérbios, vou falar agora sobre os tipos de sujeito. Primeira coisa que a gente tem que relembrar, né? Sujeito de uma oração. Alguns gramáticos dizem que o sujeito de uma oração é sobre quem a gente fala. Então, você encontra o sujeito, vamos supor, está falando de quem? De uma pessoa, de uma situação, de um caso. Então, esse é o sujeito. O sujeito você pode também reconhecer através da ação que ele realiza. Então, se eu digo assim, ó, eu comprei um carro. Aí eu pego o verbo comprar e pergunto, né? Quem comprou? Quem comprou o carro? Eu. Então, você encontrou o sujeito da oração. Entendeu? Faz a pergunta através do verbo. Os sujeitos, eles podem ser determinados e indeterminados. Então, vamos lá. O sujeito determinado é aquele sujeito que você identifica na oração. Então, você tem o sujeito simples, você tem o sujeito composto. São sujeitos que você consegue olhar na oração e identificar. Peraí, esse núcleo aqui só tem um núcleo. Se só tem um núcleo, é apenas sujeito simples. Agora, esse aqui não. Esse tem 2 núcleos, 3 núcleos. Então, aqui eu tenho um sujeito composto, tá? Esses são os sujeitos determinados, aqueles que você consegue determinar, encontrar. Então, vamos lá. Exemplos aqui de sujeito simples. Deus é perfeito. Então, nós temos aqui o quê? Um único núcleo, uma única pessoa, Deus, ok? O verbo aqui, ó, é um verbo de ligação. E perfeito é um adjetivo? Isso. Esse adjetivo exerce a função de predicativo do sujeito. Então, olha aí, já estou linkando aí para a próxima matéria. Verbo de ligação e perfeito funciona como um predicativo do sujeito. Por quê?
Porque é uma característica. E está relacionada ao verbo de ligação. O verbo de ligação só serve para ligar característica a sujeito. Então, você olha ali, você encontra um verbo de ligação, você já sabe que você tem ali um predicativo, tá? Aqui, a cegueira lhe torturava os últimos dias de vida. Olha só o verbo, torturava. Aí, se eu faço a pergunta, gente, o que é que lhe torturava? Aí você vai falar, a cegueira. Ou seja, a cegueira incomodava, a cegueira fazia mal, a cegueira... Então, a cegueira aqui é o sujeito. Entendeu? Então, aqui nós temos o sujeito simples. E ele é simples por quê? Porque ele é único, só existe ele como núcleo. Núcleo, gente, é a parte principal da oração, tá? Você não precisa trazer para o núcleo o artigo que o acompanha. Lembra que o artigo que acompanha o núcleo é um determinante, ok? Ele, como o nome já está falando, ele acompanha. Ele está junto, ele funciona como adjunto adnominal, tá? Então, você não precisa trazer ele. Você só pega justamente aqui o núcleo, ok? Vamos lá. Continuando aqui. Vou falar agora do sujeito composto. Ele vai apresentar 2 ou mais núcleos. E aí, na oração que eu tenho aqui, ó, as vacas brancas e os touros pretos pastavam. Verbo aqui é pastar, né? Eu posso perguntar, quem é que pastavam? Aí você vai me responder, professora, as vacas brancas e os touros pretos. Então, repara, você tem 2 espécies aí, vaca e touro. Esses são os núcleos, entendeu? Então, esses núcleos diferentes, essas palavrinhas diferentes aí, fazem parte do sujeito composto. E é composto justamente porque são diferentes, são espécies diferentes, ok? Se eu falasse assim, os animais pastavam, seria o quê? Sujeito simples. Por quê? Porque eu estou me referindo a animais, tá? Não importa se está no singular, no plural. Agora, se eu digo, os animais, se eu digo, vamos mudar isso, o cachorro e o gato pularam a cerca. Então, eu tenho quantos núcleos aí? Quem pulou a cerca? Só o cachorro? Não, tinha o gato também. Então, eu tenho 2 núcleos aí. Então, o sujeito é composto. Professora, mas não são os animais? Mas quando a gente utiliza animais, a gente generaliza. A gente utiliza uma única palavra para se referir a um grupo muito maior. Você considera ele como se fosse um único núcleo, tá? Portanto, sujeito simples. Ok? Outro exemplo aqui embaixo. Fome e desidratação são agravantes das doenças daquele povo. Olha só. Olha o verbo aqui, gente. São agravantes. Eu tenho uma locução verbal aqui, ó. São agravantes das doenças, né? Na verdade, agravantes aqui, vamos analisar isso melhor. Tá até caracterizando, não é locução não, tá? Volta aqui comigo. São é o verbo de ligação. Agravantes é porque alguma coisa ficou grave, né? Então, ele está até caracterizando, ele está funcionando aqui como um predicativo do sujeito. E aí eu pergunto, qual é o sujeito dessa oração? Fome e desidratação. Correto? Quantos núcleos tem aqui? 2 núcleos, ó. Tá vendo? Fome aqui, desidratação aqui. Não precisa carregar a letrinha E. Fiquem atentos a esses detalhes, tá? Então, você tem aqui um sujeito composto, ok? Vamos lá. Sujeito oculto. Existe o sujeito oculto? Sim, né? Sujeito oculto, você até identifica, mas ele não aparece explícito, né? Claramente ali para você ver, tá? Então, ele também é chamado por sujeito elíptico ou desinencial. Implícito também, tá? Ó, sujeito implícito, ok? Então, olha os exemplos que eu trouxe aqui. Estamos sempre alertas para com os aumentos abusivos de preços. Olha só. O verbo estamos. Quem consegue flexionar esse verbo, gente? Qual é a pessoa que conjuga esse verbo? O verbo estar.
Nós estamos, não é isso? Nós, primeira pessoa do plural. Quando você identifica o nós, você já sabe que esse sujeito é oculto. Você identificou uma primeira pessoa, tá? Aqui, ó, quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. Quero é o verbo. Aí eu pergunto, quem é que conjuga, que flexiona o quer para ficar dessa forma aí? Quero. O eu, né? Primeira pessoa do singular. Então, esse eu, ele também está o quê? Oculto. Você entende, você identifica, mas você não vê ele, claro, aqui explícito na oração. Ele está oculto, ele está implícito, ok? E aqui embaixo, ó, estudaremos toda a matéria. Quem é também que flexiona esse verbo? Ó, estudaremos. O nós, né? Nós estudaremos, tá? Então, você encontrou aqui um sujeito também que está oculto, implícito aí, ok? Esses sujeitos são ocultos. Agora, quanto ao sujeito indeterminado, presta atenção. Esse tipo de sujeito, ele não aparece, é quase igual lá ao oculto. Ele também não aparece na oração explícito. Quando você lê a oração e identifica a terceira pessoa do plural, aí sim, você consegue pensar na possibilidade de ser um sujeito indeterminado. Por quê? Porque aquela oração ela não traz com clareza quem realizou a ação. Vamos ver nos exemplos. Olha aqui. Dizem que a família está falindo. Qual é o verbo aqui dessa primeira oração? Dizem, né? Verbo dizer. E aí eu te pergunto, quem flexiona o verbo dizer para ficar assim? Dizem. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eles, né? Eles dizem. E aí eu te pergunto, quem são esses eles? Quem são? Você conhece? Não. A oração, o contexto, não traz. Então é indeterminado. Diferente daqui do nós, que você identifica porque é a primeira pessoa. Quando a gente fala nós, a gente se inclui. Existe um eu aqui dentro desse nós. Então você identifica, tá? Por isso ele é oculto. No indeterminado você não identifica. Você identifica a terceira pessoa do plural. São eles, mas não sei quem são eles. Entendeu? Então aqui você tem um sujeito que é indeterminado, tá? Alguém diz, mas não se sabe quem. Outro exemplo é aqui, ó. Disseram que morreu do coração. Disseram, quem disse? Mesma coisa. Eles, mas quem são esses eles aí? A gente não sabe. Fizeram o trabalho. Quem fez? Eles. Então aqui, ó, nesses verbos que se apresentam na terceira pessoa do plural, você tem um sujeito que é indeterminado, tá? Indeterminado. Então, tem que ter atenção, gente, no verbo, não é isso? Toda a sua atenção tem que estar no verbo, tá? Eles dizem, eles disseram, eles fizeram, eles falaram, eles correram, enfim. Quem é esse eles aí? A gente não consegue identificar essas pessoas, tá? Então, sujeito indeterminado. Aqui, verbo na terceira pessoa do singular, ele, né? Mais a partícula ser, ou seja, o ser ele pode ser um índice também que vai mostrar para você que há ali uma indeterminação. Então, quando diz, ó, precisa-se de mão de obra especializada. Não tem como a gente saber, né? Não tem, ó, não se pode determinar quem precisa. Tá lá, precisa-se de mão de obra, mas quem precisa? Né? Não é específico. Então, esse ser aqui, ele é utilizado como um índice de indeterminação, tá? Geralmente, ele vem associado a um verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo. Então, aí você vê como você tem que relembrar de tudo, de toda a matéria, né? A gente tem que estudar, não dá para ficar só estudar partes. Não existe mais estudar só partes. Dentro de um assunto, a gente pode, né, explanar muitos outros assuntos, entendeu? Aqui, por exemplo, ó, dizem que a família está falindo. Aqui eu tenho uma oração subordinada, porque eu encontrei aqui uma oração principal. E eu posso falar sobre isso porque vocês já estão, tanto no 8º como no 9º ano, já estão vendo essa matéria.
Entendeu? Então, quando você estuda, gente, vocês precisam começar a associar aquilo que eu estou estudando, aquilo que eu já vi, eu estou trazendo de volta, eu agora estou unindo ao conhecimento, e aí eu vou formulando, entendeu? Então, não dá pra gente falar de coisas assim picadas, né? Porque a gente hoje já consegue enxergar essas matérias aí todas trabalhando juntas, tá? Então, vamos lá. E o sujeito inexistente? O que é isso? São aquelas orações que não apresentam sujeito, tá? São orações que não têm sujeito. Quando eu penso em orações que não têm sujeito, eu penso em verbos que são impessoais. Presta atenção nisso. Verbos impessoais. Eu posso ser verbo relacionado a fenômenos da natureza. Ele não está relacionado à pessoa, né? Por isso ele também, impessoais. Ele está relacionado à natureza. É uma ação? Sim, mas quem exerce essa ação? A natureza. Por isso que é um fenômeno, entendeu? Então, quando eu digo aqui, choveu na Argentina e fez sol no Brasil. Olha só. Vê se tu encontra algum sujeito, alguém aqui realizando alguma ação. Não, tá vendo? Mas você consegue encontrar uma ação relacionada à natureza. O que aconteceu neste lugar? Na Argentina, no Brasil. Choveu no lugar e fez o sol no outro, tá? Então, aqui é uma oração sem sujeito ou o sujeito aqui é inexistente. Tanto faz as duas classificações, tá? Na questão 2, olha, o verbo haver, por exemplo. O verbo haver também é um verbo impessoal no sentido de existir, né? Ou ocorrer. Olha o exemplo aí. Houve um grave acidente na avenida principal. Eu gosto de pensar e fazer o aluno também entender que a oração que o sujeito, em que o sujeito é inexistente, parece, né, da ideia de que alguém trazendo uma informação. Então, vamos supor, quando eu chego e falo assim, gente, olha só, houve um grave acidente ali. Então, repara, houve um grave acidente. Não tem um sujeito, não tem alguém realizando nada aí, né? Mas existiu alguma coisa aconteceu. Então, nesse momento, houve o quê? Eu te informei, eu trouxe para você uma informação. Nesse caso, eu tenho aqui uma oração sem sujeito, tá? Outro exemplo, há pessoas que não valorizam a vida. Olha aqui o verbo haver, né? Mesma coisa, tá? Indicando aí, né? Existe pessoas que não valorizam a vida. Verbos impessoais indicam que essa oração não tem um sujeito, tá? O verbo fazer, quando indica tempo, quando indica clima, quando indica tempo decorrido. Por exemplo, faz meses que não a vejo. Olha só, eu estou me referindo ao tempo. Se eu estou me referindo ao tempo, também não tem nenhum sujeito aí realizando nada. Entendeu? Então, também uma oração sem sujeito. Outro exemplo, faz sempre frio nessa região do estado. Olha só. Também eu trazendo uma informação. Gente, nessa região faz sempre frio. Entendeu? Então, não tem aqui também um sujeito, tá? Muito bem. Vamos falar sobre os verbos de ligação. Eu já comentei sobre eles no início, mas vou recapitular aqui, né? A função deles é como o nome está dizendo aí, ligação. O que é ligação? Ligar uma coisa a outra. Porque se você parar para pensar, os verbos significativos são verbos que têm sentido, são verbos que você consegue imaginar, ver a imagem, a figura dele. Se eu digo, por exemplo, uma casa, e você fechar os olhos e imaginar uma casa, você sabe que essa palavra tem significado. Assim são os verbos também. Se eu digo comprar, se eu digo estudar, se eu digo falar, você consegue imaginar essa situação, essa ação acontecendo. Agora, se eu digo ser, estar, continuar, permanecer, você vai querer algo mais para poder compreender. Ser o quê? Estar, de repente você vai perguntar, estar aonde ou como? Continuar o quê? Então, são verbos que acabam ligando características
ao sujeito. Essas características exercem função de predicativo na oração, tá? Nós temos aqui como verbos de ligação os mais, né, utilizados, os que a gente mais encontra nas orações aí: ser, estar, continuar, andar, permanecer, parecer, ficar, tornar-se. Presta atenção aqui, andar. De repente você se questiona aí, ué, mas andar não é uma ação? Eu ando, ela anda. Sim, você tem o verbo andar como uma ação, um movimento, né? Houve um deslocamento aí, pode ser. Mas a gente também utiliza esse verbo andar para indicar o modo. Por exemplo, ela anda desanimada, ela anda triste, ela anda esquecida. Entendeu? A gente acaba ligando uma característica ao sujeito através desse verbo também. Tá? Então a gente tem que prestar atenção o quê? No contexto, né? Não é só a questão de decorar, mas é entender. Então, olha só, todo verbo que por si mesmo nada informa sobre o sujeito, ele apenas liga o sujeito ao predicativo, tá? Os principais verbos que costumam funcionar como esses verbos de ligação são esses que eu acabei de ler. Então, se você perguntar, professor, eu posso gravar, posso decorar? Pode, sem problema nenhum. A ideia é que você vá se familiarizando, a ideia é que você vá estudando, vai praticando, até você não precisar mais ficar nessa coisa de decorar. Quem decora, esquece, né? Então, vamos lá. Os porquês, ó, os usos aqui dos porquês, tá? Porquê separado, o porquê junto e o porquê junto com acento. Vamos entender isso, gente. Quando você faz uma pergunta, né? Por que faltou aula hoje? É separado. Se você faz uma pergunta e coloca esse porquê no final da oração, ele continua separado, só que agora ele ganha força, então ele ganha acento. Se eu digo assim, caramba, hein, faltou aula hoje, por quê? Reparou? Esse porquê no final, ele recebe uma acentuação que dá força a ele, então ele é separado, mas recebe o acento. Quando a gente traz uma resposta, que você utiliza o porquê, é junto. Ah, professor, eu faltei porque isso, fui ao médico, tal, tá? Então, ele vai ser junto. Se você usa o porquê junto com acento, é sinal de que ele funciona como se fosse um substantivo. E aí, você tem que prestar atenção no artigo que vem antes dele. Por exemplo, faltei, a causa de eu ter faltado... Deixa eu pegar aqui um exemplo. É muita coisa, a gente acaba... Deixa eu pegar um outro aqui, peraí. Aqui, ó. Não sei o porquê de tanta euforia. Então, vamos lá. Tem um artigo aqui. Esse artigo acompanha esse porquê junto com acento. Por quê? Ele substitui o motivo. Se você consegue substituir pelo motivo, é junto e com acento. Tá? 8 minutos para terminar essa aula. Deixa eu ver aqui com a Débora, se eu vou gravar essa e depois vou gravar outra quinta-feira, não sei. Deixa eu ver com ela como é que a gente vai fazer, tá? Você não compareceu à reunião porque, ó, o que eu falei, a pergunta, né, no final, então você separa o porquê com o circunflexo, tá? Débora, tá me ouvindo? Então, a gente tem 7 minutos para encerrar essa aula. Eu finalizo essa aula, quinta-feira eu gravo outra, pode ser? Ou o que você prefere? Pode ser? Meninas, isso que eu queria ver com você, Michelle. Você consegue fechar logo Olha hoje ou você... só. Porque Eu uma posso hora, voltar, né? E a gente fecha essa. Isso, pode Mas ser também. ainda assim, eu acho que seria bom quinta-feira ter uma outra aula. Ou eu posso gravar a aula e colocar lá o link para eles sobre as orações subordinadas. O que vocês preferem, meninas? Pode terminar hoje. E ter outra depois. Oi? Fala aí, Jéssica, não ouvi. Não vai ter, tipo assim, se você terminasse hoje, não ia ter outra, não? Se eu terminasse essa hoje, teria outra quinta-feira. É isso, Débora? Você consegue abrir outra, Michelle, que aí consegue fechar uma hora com eles.
Não entendi, fala de novo. Então, se abrir outra, eu acho que consegue fechar em mais meia hora, não? Ah, tá. E Você aí abrir faz, outra? faz essa única aula, né? Isso, 1 hora hoje. Então, gente, ó, volta no mesmo link, não é isso? Isso, já Então voltem tá. agora, tá, Porque meninas? aí A eu gente pego com finalizou então. vocês, eu pego conjunção e oração subordinada. A gente encerra, tá? Deixa eu continuar então aqui. Vamos lá. Então, olha só. Tô falando do uso dos porquês, não é isso? Gente, essa matéria serve para as duas, tá? Tanto o 8º como o 7º, hein? Então, fica atento aí. Aí aqui, os caminhos, ó, porque percorremos são tortuosos. Aqui é uma pergunta, né? Como eu falei no início da pergunta, a gente separa e aqui no meio a gente junta porque você está explicando, né? Voltamos porque estávamos com muita saudade. Isso, tá? Aqui, gente, muita atenção aqui, ó. De acordo com o novo acordo ortográfico, o acento circunflexo ele não mais deverá ser utilizado nos verbos com as conjugações da terceira pessoa do plural. Por exemplo, antes a gente usava, né, o acento circunflexo para poder separar a terceira pessoa. Agora não precisa mais. Então, olha só, eles leem, eles veem, tá? Deem. Então, você dobra o E, né? E não precisa mais do acento circunflexo, tá? Você só dobra o E. Não tem mais acento, de acordo com o novo acordo ortográfico, ok? Exemplos. Os alunos leem livros durante o recreio da escola. Eles creem que até o final do ano todos os problemas serão resolvidos. Eu torço para que as coisas deem certo para vocês. Então, observou? Terceira pessoa do plural, você não usa mais acento circunflexo, tá? Então, vai ficar leem, creem, deem, ok? Você só dobra o E, tá? Isso se referindo à terceira pessoa do plural. Agora, não confunda. Vamos ver o que aqui, olha só. Os verbos terminados em, quando conjugados na terceira pessoa do plural do presente do indicativo, deverão ter o acento. Por exemplo, ó, o verbo ter e o verbo vir. Olha aqui, eles têm muitos livros. Então, repara, não houve aqui a dobra da letra E. E como se refere à terceira pessoa do plural, então esse verbo se utiliza do acento circunflexo para diferenciar esse plural. Mesma coisa aqui, ó. Ele tem muitos livros. Como ele se refere à terceira pessoa do singular, não precisa do acento. Não houve a dobra, mas não tem o acento. Por quê? Porque é singular, não é plural. Tá? O acento ele é um diferencial. E ele vai ser utilizado aqui na terceira pessoa do plural. Mesma coisa aqui, ó. Ela vem de muito longe. Então, ela, né? Terceira pessoa do singular. O vem não precisa de acento, porque, como eu já falei, singular. E no plural, elas vêm, tá? De muito longe para visitar a família. Então, é só não fazer essa confusão aí com os verbos ter e vir e os outros verbos ler, crer, tá? Então, olha aí. Antes era assim, né? Leem, tudo com circunflexo, tá vendo? Antes era dessa forma. Como ficou depois do acordo, né? O acordo ele está vigente aí desde 2016. E aos poucos a gente, né, tem se adaptado, tem visto as mudanças nos livros, tá? Nos textos. Então, olha só, leem, como eu falei, só dobra o E e não tem mais acento, tá? Diferente do verbo ter e do verbo vir. Ok? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? E aí, gente, o que eu vou fazer? Faltam 2 minutinhos. Eu vou encerrar essa aqui e vou abrir e vamos voltar no mesmo link, tá? Que aí não adianta eu entrar na outra aula agora, interromper ou cair. Tá bom assim, gente? Tá. Jéssica, Laís. Laís tá aí? Tô. Tá. Então vou fazer isso, tá, Débora?
Vamos voltar no mesmo link, tá? Já está encerrando mesmo.